Vamos para o debate. Hélio Beltrão, eu começo por você. É claro que houve uma contaminação da imagem das Forças Armadas pelo bolsonarismo com esses desdobramentos que a gente tem acompanhado. Agora o PT faz uma proposta para estabelecer novas regras em virtude daquilo que aconteceu, que o PT considera negativo. Qual é a sua avaliação? Em primeiro lugar, a decisão sobre o general que assume cargo público ir para a reserva, perfeito, é isso mesmo, é trivial. A alteração proposta na Constituição, que diz respeito à tal da operação de GLO, é a seguinte: hoje, pela Constituição, o presidente da República tem a competência exclusiva para decretar e chamar as Forças Armadas para agir com poder de polícia na sociedade. Eu considero, Felipe, que a questão de segurança pública é uma questão dos governadores, dos estados. As Forças Armadas são territoriais, é para a fronteira, etc. Elas não deveriam estar nessa. Eu acho que, inclusive, é uma ameaça, um risco à democracia e às liberdades individuais que o presidente da República tem o poder de convocar as Forças Armadas para agir com poder de polícia, salvo em raras exceções. Por exemplo, quando um governador solicita ajuda. Aí sim, eu acho até quase obrigatório que o governo federal faça essa ajuda. Então, nesse sentido, Felipe, eu estou favorável a essa alteração. Eu sou contra que o presidente da República tenha a competência exclusiva e discricionária de determinar que as Forças Armadas, de um momento para outro, possa agir como polícia na sociedade brasileira. Obrigado, Hélio. Raquel, no dia, 8 de janeiro, em que houve aqueles atos golpistas, se cogitou ali a decretação da garantia da lei e da ordem, da GLO, e o Lula chegou a dar uma declaração ali que você apontou, o William Vac também apontou no WW, como equivocada, porque ele falou que o general não foi eleito, quem foi eleito foi ele, e o general iria mandar se ele decretasse a GLO. E, na verdade, não é exatamente isso que acontece, né? Mas, mesmo assim, eles querem mudar. Ali naquela época foi uma coisa meio maluca, né? Porque o presidente Lula teve a percepção que se ele convocasse uma GLO, ele estava sucumbindo ao discurso bolsonarista, que era de entregar o poder para os militares. E a GLO não é nada disso, né? A GLO, ela você convoca o ministro da Defesa para assumir um determinado posto e atuar naquele momento, naquela causa específica, e quem é o chefe do ministro da Defesa, vamos colocar assim, é o presidente da República. Então, você questiona a sua própria autoridade. Então, é um pouco de um desconhecimento, eu acho que do Lula e do entorno dele, do que é uma GLO, e um desconhecimento também fomentado pela retórica bolsonarista, que usou muito isso da GLO para dizer que, olha, isso seria uma espécie de um golpe de Estado. Eu só tenho muitas dúvidas, Felipe, sobre essa PEC. Eu acho que ela tem pontos importantes, assim, por exemplo, você exigir que os militares que assumam cargos no governo passem para a reserva. Isso aí o governo Jair Bolsonaro mostrou o quanto isso é importantíssimo, né? Você tinha uma contaminação do papel das Forças Armadas, da qual o general Pazuello era o principal exemplo. Nativo. Terrível para as forças, para o país. Você permitia que o Bolsonaro, né, usasse politicamente das Forças Armadas. A gente está aguardando aí a quebra do sigilo do processo do general Eduardo Pazuello. Ele muito provavelmente deve ter alegado que estava cumprindo as ordens do comandante em chefe, mas quando você tem militares da ativa dentro do governo, você está colocando militares da ativa dentro da política. Então, acho que a PEC tem pontos interessantes que vale a pena ser abordado. Eu só tenho muitas dúvidas sobre a viabilidade política disso, porque uma PEC precisa de 308 votos, o governo tem muita coisa para fazer, as prioridades são a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, que ele ainda nem apresentou. Arthur Lira é quem tem o controle da pauta, um monte de deputado com ele. Será que você consegue fôlego para aprovar esse tipo de coisa, mesmo diante do desgaste na imagem das Forças Armadas? Não sei. Vale a pena gastar energia agora com esse cartucho?
Só relembrando que a Raquel citou aqui o caso do general Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello, general da Ativa, que virou ministro da Saúde, inclusive ao longo da pandemia, o que fez com que ele tivesse que responder, inclusive, à CPI da pandemia. Ele participou de um ato político no Rio de Janeiro, bolsonarista. E você tem uma regra interna nas Forças Armadas que proíbe isso. Mesmo assim, ele acabou com a sua barra sendo aliviada, em processo interno, sobre o qual foi decretado sigilo, que é um desses sigilos que estão sob análise na Controladoria Geral da União, a CGU, no governo Lula, para ver se vai haver a revelação de todos os elementos que foram considerados naquela oportunidade, que abriu um péssimo precedente, essa que é a realidade, dentro das Forças Armadas e que talvez tenha tido até uma contribuição para essa sensação de impunidade de alguns militares envolvidos ali, direto ou indiretamente, nos atos de 8 de janeiro, que a gente vai ver ainda com o desdobrar das investigações. A informação que eu tenho é que essa análise desse caso está em fase final e esse sigilo cai em breve. Joel. Pois é, eu tô com a Raquel Landim nesta aqui. A gente está discutindo coisas que em si até algumas são boas, eu acho, para ontem, realmente, para ontem, a necessidade de que o militar que vai assumir um cargo na política, no setor público, saia da ativa, vá para a reserva. Não é possível a gente tolerar ainda mais essa verdadeira, vamos usar a palavra correta, mamata, que os militares têm acesso no nosso país. Então ele não perde nada ocupando diversos cargos. O governo passado, assim, aparelhou a máquina pública com militares, muitos deles na ativa. Então essa mudança muito positiva. O fim da GLO, realmente, não vejo ela como um grande risco à democracia que alguns pintaram. Eu vi gente dizendo que o Lula foi um verdadeiro herói ao não decretar a GLO ali naquele momento, porque se decretasse, poderia ser o fim da democracia. A gente já teve decretos passados de GLO, não é o fim da democracia também e alguma medida vai ter que ter para o Executivo conseguir ter uma ação mais enérgica de garantia de lei e ordem em situações nas quais as forças normais de segurança não estão dando conta do recado. Então, com ou sem GLO, esse tipo de dispositivo terá que existir. Agora, a grande questão, essa discussão à parte, a grande questão é sobre o momento. Será que o Lula consegue aprovar isso sem grandes necessidades de gastar seu capital junto ao Congresso? Tem grande necessidade de entregar as moedas de troca que ele terá que entregar para discutir e aprovar outros projetos que para o Brasil serão ainda mais importantes? Essa é a pergunta. Eu imagino que talvez o Congresso, ou grande parte do Congresso, se una até em torno dessa pauta como até uma resposta para a sociedade, para os atos de 8 de janeiro e para o que foram toda a somatória de atentados bolsonaristas partindo às vezes do governo, às vezes de forças satélites do governo, que foram todos os atentados contra a democracia brasileira. Talvez essa seja uma resposta, botar fim em toda aquela discussão de 142, de intervenção militar, de deposição do presidente, deposição de ministro do Supremo. Talvez essa PEC sirva para isso. Se for assim e puder passar sem grandes custos, ótimo. Agora, se ela for atrasar, se ela for dificultar projetos mais importantes, daí eu não vejo como prioritário. Joel chegou a citar a parte financeira, Raquel. Teve o caso do teto duplex, que teve uma grande repercussão, uma portaria ali publicada pelo Ministério da Economia, que justamente permitiu ali que militares recebessem por esses cargos todos acumulados. E ali você vê o vencimento de junho de 2021, por exemplo, 4 militares do governo Bolsonaro estavam recebendo mais de R$100 mil. Então teve uma grande repercussão negativa. É só um ponto do aspecto financeiro, é claro que esse não é o foco, me parece, dessa proposta do PT que visa a despolitização das Forças Armadas. Exatamente. Eu acho de suma importância. É preciso ficar muito claro na lei qual o papel dos militares. É um papel coadjuvante. As Forças Armadas não são um poder, isso tem que ficar muito preto no branco na Constituição, na regulamentação do 142. As Forças Armadas são uma ferramenta do poder, não o poder em si. Eu acho uma discussão que está em boa hora, talvez não seja uma boa hora para a votação, para a aprovação, não sei se vai ser aprovado ou não, mas a discussão tem que ser travada o quanto antes.
Hélio, você considera uma boa hora para essa discussão? É claro que tem muitas pautas aí em que há grande expectativa, novo arcabouço fiscal, como a gente já citou, a primeira parte é da reforma tributária e muita gente, tanto na área militar quanto no governo Lula, querendo virar essa página do embate com as Forças Armadas. A tramitação desse projeto pode resgatar um pouco, levantar ali o tom do discurso até entre bolsonaristas no Congresso Nacional. Como é que você avalia esse momento? Olha, é possível, Felipe, mas eu acho que essa é uma pauta de Estado, né? É uma pauta do que a gente quer para as Forças Armadas, independente de bolsonarista, Lula, etc. E repito, eu acho que é perigoso você dar esta prerrogativa para o presidente da República estabelecer a seu bel prazer. O Joel mencionou que tem que ter alguma solução quando as forças de segurança estaduais não estiverem a contento cuidando da segurança, e a solução que a gente pode vislumbrar é peça-se ajuda, então, mas não que seja iniciativa do presidente da República convocar as Forças Armadas para intervir na sociedade brasileira com poder de polícia. Isso eu acho que é uma pauta que está acima de partidos e que não deveria aí ocupar espaço de negociação política ou não. Então, eu sou a favor dessa alteração. Você tira o risco de no presente ou no futuro, que tenha um presidente com viés autoritário que queira fazer uso desse tipo de prerrogativa. Então, vamos esclarecer, como a Raquel Sherazade está falando, vamos deixar claro o que é que a gente quer estabelecer. O papel das Forças Armadas é importantíssimo, fundamental, mas tem que estar aí limitado àqueles papéis que a sociedade definiu e que não podem ser usados arbitrariamente. E Joel, vamos arrematar aqui com essa proposta de mudança do artigo 142. Eu vou lembrar o que diz o artigo original na Constituição. Aspas, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e esse é o ponto da discussão, por iniciativa de qualquer destes, ou seja, desses poderes constitucionais, que é o que vem imediatamente antes, da lei e da ordem, ou seja, da garantia da lei e da ordem. Então, é por iniciativa dos outros poderes, não é por iniciativa de ativistas em porta de quartel. Isso já não estava lá. Mas teve muita gente fazendo uma interpretação que acabou legitimando esse tipo de iniciativa. O Hélio quer fazer uma pontuação muito rápido, Hélio. Não, era só para esclarecer e perguntar a você, para confirmar, já que você está lendo, eu entendo que outros poderes podem pedir essa GLO, mas é sempre prerrogativa exclusiva do presidente. Ele pode dizer não, né? É sempre o presidente que determina, não é isso? Mas tá aí, não. Não é isso não, Hélio. O presidente do Senado, por exemplo, até se discutiu no dia 8 se o Rodrigo Pacheco ia ou não ia pedir uma GLO, qualquer um Como presidente do Congresso, né? Exato, qualquer um dos poderes constituídos pode pedir essa defesa da garantia da lei e da ordem. Eu já acho o texto tão claro, eu acho impressionante como os bolsonaristas subvertem esse texto. Assim, é muito evidente que as Forças Armadas são um instrumento de defesa da pátria totalmente subordinadas ao Poder Executivo e aos poderes constituídos. Só para esclarecer, a proposta do PT quer acabar justamente com essa interpretação equivocada e manter a original. A gente vai ter que ver a redação final. Diga, João. A interpretação golpista, que é absurda, a gente acabou de ouvir aqui o texto, a interpretação golpista era de que o presidente poderia usar as Forças Armadas para resolver conflitos entre os poderes, coisa que não está aí acima de forma alguma. Qualquer leitor percebe. Então, eu diria, se fosse só uma questão de redação, seria totalmente desnecessária essa mudança, porque o texto já está, no fundo, bem claro e quem lia de outra maneira é porque estava realmente mal intencionado e não tinha nenhuma base. E se você cede a essas pessoas e muda, bom, elas vão continuar lendo errado, seja qual for o texto que você prepare para colocar na frente delas. Agora, para tirar essa prerrogativa dos chefes dos poderes de usar a garantia de lei e de ordem, para usar as Forças Armadas em situações excepcionais, essa discussão que está colocada, o Hélio é favorável a tirar isso, eu não tenho tanta certeza. Eu lembro de casos em que a gente chegou em situações muito limítrofes de a lei e da ordem estarem severamente ameaçadas no Brasil. Por exemplo, na greve dos caminhoneiros, que a gente viu ali em 2018, sabe? Tem que ter algum momento em que me parece que sim, uma autoridade, o chefe de um poder precisa ser capaz de colocar, assim, a garantia final, o uso da força mesmo para garantir.
Porque, infelizmente, nem todo mundo usa as nossas leis, as nossas liberdades de maneira positiva. Você citou o 8 de janeiro, né? Eu citaria, você citou aí a greve dos caminhoneiros, eu citaria o próprio 8 de janeiro. Sim. Onde O Lula quase usou, né? Quase. Precisamos ir em frente, só resgatando um ponto do Joel, é que os criminosos, eles não obedecem à lei. E muitas vezes eles contam com porta-vozes para tentar legitimar as suas ações criminosas com base em falsas interpretações da lei ou até interpretações, digamos, ideológicas, né? Porque a ideologia, muitas vezes, lamentavelmente, ela é usada também para legitimar atos espúrios.